No vídeo de hoje eu resolvi juntar o meu senso de humor um pouco estranho com alguns SCPs ridículos. Alguns SCPs um tanto quanto estranhos que eu encontrei por aí. Lembrando que a maioria que assiste meu canal não é inscrito, então dá uma forcinha pra mim porque meu cérebro quase derreteu enquanto eu li essas criaturas. Começando com o SCP-297, que é nada mais, nada menos que um vibrador de plástico transparente com fucking 30 centímetros de comprimento. Todos os exames que fizeram com ele disseram que a parte de dentro dele foi totalmente alterada e que a fonte de alimentação dele antes era só de 6 volts e foi mudada para um mini reator nuclear. Além disso, os controles de potência foram modificados também. As potências normais são de desligado, fraco, médio e rápido. E ele pode ser usado normalmente nesses estágios. Mas, uma quinta potência foi adicionada chamada suicídio. E quando colocado nela, a vibração dessa coisa vai para mais de 200.000 kHz, que pode simplesmente desintegrar um cubo de concreto de 1 metro em apenas 10 segundos. Pouquinho, né? A fundação encontrou essa belezinha em um porão de um prédio depois que ele abriu um buraco do 30º andar e foi quebrando o chão e o teto de cada andar até parar no porão, que foi onde um trabalhador conseguiu neutralizar ele, desligando ele. O pior é que encontraram uma espécie de pasta orgânica que depois que viram era um corpo humano que foi todo esbagaçado, que foi encontrado no 30º andar. O próximo da nossa lista eu dei o apelido de Míssil Brocha, que pra quem acompanha o canal já deve ter visto o vídeo que eu fiz sobre ele. E ele até tem um desconto de ser completamente ridículo por ser um SCP da classe piada. O SCP-016-J é um míssil de mais ou menos 3 metros com várias pichações nele como "segura essa" e também "ouvi que gosta com violência". Ele pedia sempre para ser usado em batalhas e de tanto ele encher o saco dos pesquisadores resolveram usar ele em um teste. Ele tinha que acertar um alvo que estava a 100 km de distância dele e quando foi disparado durante o voo ele foi diminuindo de tamanho cada vez mais. Antes com 3 metros ficou só com meio metro de comprimento e quando ele acertou o alvo não conseguiu explodir e disse: "Isso nunca aconteceu comigo antes." Eu acho que isso é bem autoexplicativo, né? E eu nem preciso dizer mais nada. Esse SCP aqui me impressionou bastante pelo tamanho consideravelmente grande do arquivo e pelos detalhes. Quem escreveu isso sinceramente se dedicou bastante. O problema é que não dá pra levar muito a sério. O SCP-5092 é um fenômeno que afeta só o presidente dos Estados Unidos. Todas as noites, exatamente às 7h53, o presidente vai coçar o nariz. Independentemente de qualquer coisa, ele vai coçar esse bendito nariz e não se sabe o porquê. Se por acaso o presidente não coce o nariz por qualquer motivo que seja, uma instância chamada SCP-5092-1 vai se manifestar acima do Polo Norte com uma distância da Terra de mais ou menos 65.000 quilômetros. Mas doutora Fã, o que é o SCP-5092-1? Ele é a porcaria de um asteroide de 20.000 quilômetros de diâmetro, que está vindo diretamente bater na Terra. E isso tudo porque o presidente dos Estados Unidos não coçou o nariz. Isso simplesmente pode causar um evento de fim de mundo da classe XK, causando a extinção de toda a vida do nosso querido planetinha. Depois que a instância se materializar, ela vai colidir com a Terra em mais ou menos 1 hora. Mas, se o presidente coçar o nariz nesse meio tempo, ela vai desaparecer no mesmo instante. Por fim, e não menos estranho, outro SCP que eu já trouxe aqui no canal que se chama O Homem Mais Gay Vivo. Esse cara tem tipo 1,85 de altura com mais de 30 anos nas costas, que gosta de usar roupas do tipo brilhantes e ama as cores rosa e amarelo. Ele é um homem muito alegre que parece ser impossível de sentir emoções negativas. O melhor vem agora. Ele solta uma substância pelos poros do seu corpo que parece muito com a heroína, que evapora e contamina o ar ao redor. Quando uma pessoa inala essa substância, vai deixar a pessoa totalmente drogada, eufórica, com níveis de dopamina no cérebro 5 vezes maior do que uma pessoa depois de fazer um tchaca-tchaca na buchaca. Claro que por ser uma droga pior do que a heroína e extremamente viciante, essa substância que o SCP solta causa um vício na mesma hora. E se o infeliz ficar longe dessa substância, os sintomas de abstinência são a perda de apetite, tremores, pânico, vômito, diarreia, irritabilidade, demência, insanidade, cegueira e hemorragia. Bem pouco, né? Fora que qualquer um que consuma a saliva, sangue ou qualquer substância do SCP vai morrer no mesmo instante. Vai ter a oportunidade de ver um show ao vivo do Michael Jackson.
A fundação encontrou o SCP em um apartamento com 20 pessoas sendo os seus escravos pessoais e alguns corpos que estavam jogados num canto já sem vida. E quando perguntaram sobre ele, o cara simplesmente respondeu: "O lugar estava lotado, então tive que pedir para alguns deles pararem de respirar." Esse cara prefere falar sobre coisas que ele mesmo considera boas ou gays. Ele tem algum apego psicológico com a palavra gay. Quando pediram para ele descrever a si mesmo, ele usou a palavra gay 6 vezes, gaydade 4 vezes e as palavras o mais gay uma vez. E uma vez também ele disse que era o homem mais gay vivo. Por hoje chega. Se inscreve no canal e obrigada por assistir. Beijinhos.